A paz do Senhor, meus irmãos, que nos acompanham através das redes sociais, das nossas transmissões. É uma grande honra, é uma grande alegria poder mais uma vez ministrar a santa, gloriosa, maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Nós iremos ministrar esta mensagem hoje com base no Evangelho de João, no capítulo 11, onde fala acerca da morte e da ressurreição de Lázaro, né? Eu quero ler a partir do versículo de número 38, que diz: Jesus, pois, movendo-se de íntima compaixão, foi ao sepulcro, e lá havia uma grande pedra, e ele ordenou que aquela pedra fosse tirada. Marta, sua irmã, disse: não, Senhor, está fedendo muito, não tem quem suporte. E Jesus disse: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixas. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto que Jesus tinha feito aquele grande milagre, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. E ali armaram um plano para matar Jesus, devido aos grandes sinais e maravilhas que ele realizava. Queridos, nesta noite eu quero ministrar uma mensagem que tem como tema: ainda existe vida aí. Escuta bem, este texto, fazendo um pequeno resumo desta história, Jesus era amigo desta família, composta por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava muito aqueles 3. Maria era aquela que tinha ungido os pés de Jesus com aquele vaso de alabastro com nardo puro de um grande valor, e que tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos. Então, Jesus estava sempre presente na vida daqueles 3. Além de seguidores de Jesus, eles tinham se tornado amigos pessoais, pessoas da alta e inteira confiança de Jesus. Marta e Maria, juntamente com outras mulheres, elas trabalhavam para ajudar o ministério de Jesus, tanto ao Senhor quanto aos apóstolos. Então, neste capítulo 11, o termo relata que Lázaro adoeceu, onde ele morava, na aldeia de Betânia. E as suas irmãs mandaram chamar Jesus, para que o Senhor viesse e pudesse orar pelo seu irmão, e o seu irmão pudesse ficar curado. Jesus estava em outra localidade distante e disse que aquela doença não era para a morte de Lázaro, mas seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado através dela. Então, queridos, Jesus ainda demorou um tempo até ir até a aldeia de Betânia para poder se encontrar com aquela família. Quando Jesus chega lá,
Já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido, já tinha tido o sepultamento, e só restava ali as lágrimas, o sofrimento, a tristeza, o inconformismo, porque ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder um parente, alguém que a gente ama. Pode ter 200 anos de idade, que a gente quer que esteja vivo ali, nem que não fale, nem que não se mexa, nem que pisque só os olhos, mas a gente quer ter aquele ente querido ao nosso lado, sempre, sempre, sempre. Então, Lázaro era muito querido, era conhecido de todas aquelas pessoas, e a prova disso é que 4 dias depois da sua morte, ainda tinha judeus, pessoas consolando aquelas 2 irmãs. Apesar de muitos judeus não gostarem de Jesus, se inconformarem porque ele curava no sábado, porque ele fazia muitos milagres, grandes maravilhas e vários prodígios, havia ali uma certa disputa entre estes judeus e Jesus. Mas mesmo assim, eles passaram por cima disso e estavam ali dando assistência àquelas 2 irmãs, que eram pessoas caridosas, que eram pessoas bondosas, que eram pessoas que tinham um bom testemunho, que eram pessoas agradáveis, pessoas que sabiam tratar bem as demais pessoas, independentemente da sua religião, independentemente das suas crenças. E aí, queridos, Jesus chega. É interessante, queridos, como o ser humano é. Quantas vezes Jesus chegou na casa desses irmãos e Maria corria e ia dar atenção a Jesus, ia dar toda a assistência ao Senhor. O texto bíblico relata muito bem um momento de um encontro desses, e é tanto que o próprio Jesus repreende Marta, porque Marta, ela estava mais ocupada com os afazeres da casa, com os afazeres domésticos. Tem muitos pregadores que são críticos, que criticam a atitude de Marta, mas na verdade, o que ela estava ali fazendo era buscando servir o Senhor com excelência, com a casa bem limpa, com a comida bem feita, sabe? Dando ali, proporcionando a Jesus uma boa receptividade, recebendo o Senhor ali com honra, assim como ele merece ser recebido. Mas porém, ela se voltava muito para esse lado e acabava deixando a desejar no quesito de dar atenção ao Senhor. E agora, depois que o seu irmão morre, e que Jesus vem ao encontro, rumo à ilha de Betânia, olha quem foi a primeira pessoa que foi ao encontro de Jesus. Foi Marta. Observe como o ser humano, ele geralmente valoriza quando perde. Enquanto Lázaro estava vivo, Marta não dava essa prioridade para Jesus. Mas após uma grande perca, foi que ela passou a valorizar a presença de Jesus. E é tanto que quando ela se encontra com Jesus, o que ela diz é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Observe que agora ela reconhece o poderio e a autoridade de Jesus. Ela reconhece que Jesus poderia fazer qualquer coisa, que tudo que ele pedisse a Deus, Deus faria. E Jesus diz para ela:
o seu irmão há de ressuscitar. E ela responde: eu sei, Senhor, no último dia, no dia da ressurreição. Ou seja, no arrebatamento da igreja. Quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja. Observe, queridos, que ela tinha acabado de dizer que acreditava que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus faria. E agora Jesus diz que vai ressuscitar o irmão dela, e ela diz que não é naquele momento. Isso foi a mensagem que eu preguei na semana passada, na quinta-feira passada. Nós não transmitimos. Onde eu falava que muitas vezes a gente pede algo a Deus, mas nem mesmo nós acreditamos que aquele algo pode chegar na nossa vida. E aí a gente falha muito. Por quê? Porque quando a gente não crê, quando a gente não acredita, nós mesmos estamos ali militando contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, contra os nossos ideais. E aí Jesus disse para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas pessoas, queridos, que os seus sonhos morreram? Quantas pessoas que a sua fé morreu? Quantas pessoas que não tem mais força para lutar? A força morreu. Se acabou. Quantas pessoas que não tem mais ânimo nem para arrumar a sua casa? Quantas pessoas que não tem alegria de poder passear, de poder dar uma volta, de poder comer em algum local, em alguma churrascaria, em algum restaurante? Pessoas que perderam a própria motivação de viver, a alegria de viver. Pessoas que estão basicamente cumprindo tabela, estão só vegetando, estão vivos mesmos, porque enfim Deus é Pai, mas os seus semblantes são de um grande abatimento. A forma de falar, quando você pergunta: e aí fulano, como é que tá? Tô indo, tô levando, não é? Em outras palavras, está ruim, está péssimo, eu não tenho alegria, eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação, a minha comida é ruim, eu não tenho uma alegria de arrumar essa casa, de vestir uma roupa, de tomar um banho, de ir passear, de ir numa praia, de ir num cinema, de me divertir, de ir visitar um parente, um familiar, porque morreu. Então, há pessoas que estão há muito tempo procurando um emprego, mas a esperança e a fé de encontrar o emprego já morreu. Há pessoas que já fizeram 10, 20, 30 concursos públicos, até mais, não tem mais fé de passar. Só no Brasil existem mais de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões, que se formaram em direito e não conseguem passar na prova da OAB. Essas pessoas já morreu a esperança delas. Esses dias agora, eu conversei com uma pessoa que já reprovou várias vezes. E ela disse: eu desisti. Não vou mais fazer. É difícil demais. Não tem como passar. Só que aqui, as palavras de Jesus é justamente para você que acha que morreu. Olha o que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus, ele pode ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Aquilo que você não acredita mais, que você não tem mais fé, que você acha que não tem mais jeito, que você já desistiu.
E ele continua dizendo: porque ainda que esteja morto, viverá. Não é que não vai morrer. Jesus não apenas livra tudo na nossa vida da morte, mas ele traz à vida aquilo que já morreu, aquilo que não existe mais, aquilo que já foi embora, aquilo que se acabou, aquilo que a gente nem conta mais. Ele está dizendo que ele pode ressuscitar. Então ele pode ressuscitar os teus sonhos, ele pode ressuscitar o teu casamento, ele pode ressuscitar a paz no teu lar, ele pode ressuscitar a tua vida financeira, ele pode ressuscitar a tua vida espiritual, que você acha que já acabou, que você não tem mais comunhão com Deus, que você não tem mais intimidade com o Senhor, que você não consegue mais sentir a presença dele, a unção, a graça, o poder, a misericórdia. Você acha que não tem como você receber o perdão de Deus? Jesus pode ressuscitar isso na sua vida. Ele pode ressuscitar a tua saúde, que talvez esteja debilitada, sabe? Ele pode ressuscitar parentes teus que estão no mundo das drogas, que estão presos ao alcoolismo, que estão presos a muitas coisas que prejudicam. O Senhor pode ressuscitar. O Senhor pode trazer de volta a vida. Aleluias. Porque todo aquele que crê em Jesus nunca morrerá. É a maior promessa que nós temos, queridos, é a da salvação e a da vida eterna. É por isso que a gente busca renunciar, ou seja, abdicar de tentações, de pecados. A gente busca ter uma vida de esforço, de dedicação a Deus. Não é em busca de ser santinho, de ser bonzinho, de se amostrar para as pessoas, não. A nossa busca é pela salvação e a vida eterna. E a grande questão não é só viver, é viver com vida e abundância. Por quê? Porque a alma não morre. Então aqueles que não alcançarem a salvação e a vida eterna, eles irão estar penando no Hades, diz a Bíblia Sagrada, que é no inferno, sendo ali atormentado por Satanás. Só que aqueles que estiverem em Cristo, eles vão ter vida e vida em abundância. E eles vão estar eternamente com Cristo, que é o nosso sumo pastor. E aí, queridos, ela diz: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí, ela manda chamar Maria, sua irmã. Observe, quando a pessoa está sem fé, o discurso é o mesmo. A primeira coisa, quando Maria chega para Jesus e diz é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque se conecta. As palavras negativas, elas rapidamente, elas adentram na boca das pessoas. E elas repetem muito facilmente. Observa quando você diz para alguém um sonho teu: ai, mulher, eu vou botar um mercadinho na minha casa, uma bodeguinha pequenininha. Já vem a pessoa logo com um balde de água fria: mulher, não dá certo não, aqui é cheio de mercadinho aqui perto, tem aqui essa grande rede aqui, um grande mercantil, como é que tu vai concorrer com ele? E tu vai tirar dinheiro da onde? Para botar esse mercadinho, começa a vir dificuldade. Tu vai comprar as mercadorias aonde? Tu sabia que tem que abrir uma empresa, um CNPJ? Tu tem que ter um contador, tu sabia? E a pessoa começa, sabe, a desestimular a gente. É muito fácil dizer para alguém uma palavra negativa. É muito fácil dizer que é difícil, que não vai dar certo.
É muito fácil dizer que é complicado. Difícil é você estender a mão amiga. Difícil é você dizer, vai dar certo e eu ainda vou te ajudar em nome de Jesus. Sabe? Difícil é a pessoa falar, pois eu vou orar por você, para Deus abrir essa porta, para Deus te abençoar, para Deus te capacitar, para Deus te dar as condições necessárias para que você possa botar esse mercadinho. Então, ela chega logo ali já criticando Jesus. Tu tá atrasado, Jesus, tu não veio. Tu era para ter vindo e não chegou. Só que Jesus é tão bonzinho, o bichinho, que ele não se zanga. A gente é que se zanga. A gente é que é revoltado. A gente é que é valente. A gente é que responde na bucha. A gente é que tem a resposta na ponta da língua. Ele não. Ele é manso e humilde de coração. Sabe? Ele escuta aquelas palavras que estão ali lhe criticando. Mas o que ele diz é: aonde o colocaram? Não é? A reação que Jesus tem é de chorar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, mas temos que chorar com os que choram. Isso aqui, queridos, é a prova que Jesus, ele sente as nossas dores. Sabe? Que ele sofre junto com a gente. Que ele passa toda a situação conosco. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Ele não fica feliz com as nossas lágrimas. Ele não fica satisfeito quando a gente está sofrendo, quando a gente toma decisões erradas, quando a gente encaminha-se por um caminho que ele não planejou para a gente, sabe? Mas ele está conosco ali porque der e vier. E aí Jesus chorou, Jesus se entristeceu, não é? E aí, queridos, eles foram até o local onde tinham sepultado Lázaro. E olha como é complicado a gente estar perto de pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus. Os judeus vieram na mesma linhagem de Marta e Maria. Mas esse aí que curou o cego, que curou o coxo, não poderia ter curado Lázaro antes que ele morresse? Só que Jesus, querido, ele não valoriza os críticos. Porque os críticos geralmente não somam em nada. Os críticos geralmente são os que menos produzem, são os que menos trabalham, são os que geralmente não fazem nada. Eles só fazem criticar. Jesus não se abateu com a palavra deles, com a crítica deles. Jesus nem sequer respondeu, não levou. A gente é que responde, né? A gente é que faz questão de se defender, de falar a nossa versão, de tentar provar que a gente está certo. Jesus não liga para isso. Ele não está preocupado de mostrar que ele está correto com palavras. Ele prova isso com atitudes. Sabe? Porque tem gente que diz que vai ajudar a gente, mas não ajuda. E Jesus fica calado, mas vai lá e faz. Então o Senhor foi ao sepulcro e ele era tapado com uma grande pedra, né? E ele disse: eu queria alguns homens aqui que pudessem remover essa pedra. E Maria disse: não, Senhor, já está fedendo muito. Já faz 4 dias que ele morreu. Ninguém vai suportar. Já está putrefato, não é? O corpo do meu irmão já está em fase de decomposição, não é? Mas por quê? O que é que o ser humano faz, hein, com um cadáver? O que é que o ser humano faz quando ele se depara com o sofrimento das pessoas?
muitas coisas. Tem gente que debocha, tem gente que fala bem feito, bem que eu avisei, sabe? Tem gente que critica, que aponta o dedo. Jesus não faz isso. Jesus, só que eles não conseguiram discernir o que Jesus iria fazer. Escuta, Jesus nunca foi à casa de alguém para ali não fazer o milagre. Já era para eles saberem que se Jesus está ali, algo grandioso vai acontecer. E pode ter certeza que Jesus hoje está entrando na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos. E aonde Jesus está, não permanece do mesmo jeito aquele lugar. Aleluias. Então Jesus mandou remover a pedra. Essa pedra, queridos, ela simboliza a separação entre o sofrimento e o milagre. Essa pedra são as angústias que nós passamos, as aflições, os medos, as decepções, as frustrações. Essa pedra, ela quer dizer para a gente que ela sepultou os nossos sonhos, que ela aprisionou o que a gente amava, o que a gente sonhava. Só que a nossa bênção é que tem Jesus para remover toda e qualquer pedra que estiver diante de nós. E a Bíblia diz que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que existia vida ali. Queridos, Jesus só vai para levar vida. Ele estava diante da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela hemorragia. E ela já tinha procurado todos os médicos, já tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha conseguido. Mas ela bateu na porta certa, na porta de Jesus. E aquela que estava condenada à morte passou a ter vida ali. Jesus parou um cortejo fúnebre onde ia o filho da viúva de Naim. E ele ressuscitou aquele jovem. Jesus foi chamado às pressas à casa de Jairo. No caminho já trouxeram o recado: Senhor, pode voltar, não precisa mais vir, porque a menina já morreu. E Jesus foi. Por quê? Porque ele sabia que existia vida ali. Jesus hoje, ele bate na porta do nosso coração, porque ele sabe que existe vida aí. Jesus foi até o sepulcro de Lázaro e lá o ressuscitou, porque ele sabia que existia vida ali. Quando ele esteve naquela região onde tinha aquele homem aprisionado por demônios, que morava no cemitério, que quebrava os grilhões, as algemas, todo mundo diz: Jesus não tem jeito, não tem quem segure ele, ele tem muita força, ele quebra qualquer amarra, não tem solução para ele. Jesus disse: ainda existe vida ali, e eu vou lá devolver a vida, né? Quando os discípulos achavam que iam naufragar, iam morrer, eles foram chamar Jesus, porque eles sabiam
que existia vida ali. Quando aquela mulher Ciro-fenícia procura Jesus porque a sua filha estava terrivelmente atormentada, ela foi porque ela sabia que onde tem Jesus tem vida ali. Então, eu poderia citar aqui vários exemplos de que quando Jesus chega, a vida passa a existir. Então, queridos, creia nisso, que ainda existe vida aí, que ainda existe esperança, fé, sonhos, projetos que Ele vai trazer à existência. Que Deus possa abençoar a cada um. Um bom final de semana. Eu convido você para assistir o culto conosco domingo que vem, às 18 horas. E na quinta-feira que vem também, às 19h30, na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.